Olá, estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. E hoje nós iremos conversar sobre jogos digitais e narrativa histórica. Você que está nos assistindo, gosta dos jogos digitais? Você já percebeu que muitos dos jogos digitais mantêm um diálogo muito franco, muito interessante com a história? Pois é, isso é o que nós vamos conversar no programa de hoje. Não saia daí. Em instantes, teremos um papo interessantíssimo sobre jogos digitais. Hoje, nós teremos um entrevistado muito especial, que irá conversar conosco sobre jogos digitais e suas formas de apropriação dos discursos históricos e de que maneira isso pode contribuir com o ensino de história nas escolas. O nosso entrevistado é o professor Mariano de Azevedo Júnior, uma pessoa que mora no meu coração. Mariano é licenciado em História pela UERN, mestre em História pela UFRN e doutor em História pela Universidade Federal de Uberlândia, onde defendeu a tese Jogos Digitais, Simulação e Representação do Passado. Jogar BioShock como exercício de investigação histórica. Uma tese que me encantou quando eu a li. Mariano atuou como professor do ensino superior entre os anos de 2008 a 2020 e atua como professor de História na rede de educação básica na cidade de Natal. Trabalha, né, nas seguintes áreas de pesquisa: História e mídia, História cultural, História e ficção, Teoria da história e História pública. Tem uma vasta produção e destacamos algumas para que você possa conhecer um pouco mais sobre Mariano. Produziu um livro em parceria com Carmen Brunelli de Moura, cujo título é A Escola do Século XXI, Reflexões e Implicações para as Práticas Docentes, pela editora da Universidade Potiguar, em 2014. E tem vários artigos publicados em revistas especializadas. Destacamos dois. Primeiro, o Pop Não Poupa a História, como os videogames interpretam o passado a serviço da globalização cultural, na revista de Artes e Humanidades, em 2017. E o segundo, O Espelho da Guerra, a virtude na visão renascentista de Maquiavel, na revista Urutágua, de 2006. É com enorme prazer e já agradecendo que o programa História Atual recebe Mariano de Azevedo Júnior. Amigo, seja bem-vindo. É uma satisfação compartilhar com você e aprender com você sobre um tema instigante. E eu gostaria de começar colocando você numa situação de olhar para quem está assistindo e explicar essa frase. Eu a extraí do seu trabalho. A frase é o seguinte: os videogames estão, provavelmente, entre os meios de comunicação que mais divulgam a história publicamente. Amigo, você poderia esclarecer de que maneira isso ocorre? Boa tarde, professor Lemuel, e todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer imenso, eu queria fazer essa reciprocidade, estar aqui em primeiro lugar. Eu que tenho uma relação com o professor Lemuel já há um tempo, de aluno, de colega, de amizade, fico extremamente feliz de estar aqui participando dessa entrevista, nesse interessantíssimo programa.
A tese, Lemuel, que eu escrevi, né, ela está recém-defendida, né, é uma tese que também me instigou bastante, tá, por vários aspectos, inclusive por colocar a gente num papel de descoberta, né, sobre um objeto que a gente acreditava ter algum domínio, e ele vai se revelando cada vez mais interessante. E esse ponto que você coloca, né, extraindo dessa frase, é uma frase realmente assim de justificativa do texto que chama a atenção realmente do leitor, que demonstra como os videogames é uma ferramenta de divulgação de conteúdos históricos, de temas históricos, tão importante, tão vasta, né? E muitas vezes no nosso meio acadêmico, na comunidade de historiadores, a gente negligencia por uma série de razões objetos como esse, né? Justamente porque talvez não faça parte do nosso establishment cultural, ao qual nós estamos ali habituados a lidar, né? Como literatura, cinema, teatro, né? Televisão. Então, os videogames entram aí como ainda uma espécie de novidade aqui no Brasil, na comunidade de historiadores, enquanto objeto de estudo, embora lá fora não seja tão novidade assim, né? Já vem sendo estudado de uma maneira muito interessante. E essa questão que você trouxe, pegando essa frase, da força que os videogames têm com relação à divulgação dos conteúdos históricos, é uma coisa que já vem sendo discutida, né, no meio acadêmico e fora dele já há algum tempo. Tá? Institutos, por exemplo, de pesquisa, né, muito renomados, a Reuters, por exemplo, o Instituto de Pesquisa Internacional, né, e várias outras fontes vêm relatando como a indústria de entretenimento digital, né, a indústria de jogos eletrônicos, que hoje é uma das mais lucrativas, se não a mais lucrativa, né, nesse setor de entretenimento, tem impulsionado, né, acima inclusive da indústria cinematográfica, da indústria fonográfica, né, cifras que são surpreendentes. E o que me chama a atenção é como que no conjunto desses todos esses títulos que são produzidos, né, dentro da indústria de entretenimento digital, os temas históricos vêm ganhando força, né, significativamente nesses títulos de videogames, de jogos eletrônicos. A gente podia destacar aqui alguns, né, que chegam a vender assim, milhões de cópias pelo mundo afora, de uma maneira muito rápida, né, muito veloz. Por exemplo, jogos digitais que abordam temas contemporâneos, como o tema das guerras mundiais, por exemplo, o tema da Segunda Guerra, que sempre teve um apelo comercial muito forte, né? O tema da Primeira Guerra Mundial, o tema da Guerra Fria, ou temporalidades mais recuadas, por exemplo, a Antiguidade e a Idade Média, né? São temporalidades representadas de uma forma muito frequente nos jogos eletrônicos, né? Então, nós temos geralmente a reprodução, digamos assim, de algumas narrativas que nós conhecemos por outros meios, filmes, por romances, né? Por seriados de televisão, e que acabam agora ganhando um novo formato, né? Dentro do que são os jogos digitais, são jogos de computador, né? E dentro desse novo formato, eles acabam agenciando esses elementos de uma maneira um tanto quanto diferente. Então, eu acredito que é mesmo uma popularização dos conteúdos históricos. Quem está em sala de aula, por exemplo, principalmente quem lida com a educação básica, consegue perceber isso muito facilmente quando está trabalhando certos conteúdos ou certos assuntos em sala de aula e é abordado com frequência pelos próprios alunos, né? Os alunos se colocam sempre, porque conhecem o tema a partir de um jogo de videogame, muitas vezes, né? Esse tema eu conheço porque eu joguei tal jogo, eu joguei tal franquia, né? Então você percebe que esse é um universo muito vasto. E isso chama a atenção do historiador por várias razões. A primeira delas, que é o que nos impulsiona a fazer uma pesquisa como essa, é se perguntar como esses temas estão sendo tratados, como eles estão sendo abordados, né, no interior dessa mídia. Se há algumas abordagens problemáticas, né, com relação a esse tema, né, se ele está impulsionando ou estimulando uma crítica interessante a partir da sua abordagem, isso tudo a gente vai tentar conferir de perto, né, nessa pesquisa. É claro que é um universo muito vasto, muito grande,
uma pesquisa apenas de uma tese de doutorado não vai dar conta, né, de responder tudo, mas já dá para a gente ter um mapeamento, né, interessante, importante, de como essa popularização ocorre. Mariano, como definir os jogos como históricos? Seria através das suas narrativas? Essa pergunta, ela é bem importante para mim, bem central, porque esse foi uma questão que eu persegui, eu diria que é a questão central, né, da tese. Porque quando a gente fala em jogos históricos, por exemplo, automaticamente, vendo de fora, a gente significa que um jogo histórico é aquele jogo que traz uma apresentação de conteúdos que nós já classificamos previamente como históricos, né? Então a gente espera que de alguma forma o jogo conte uma história para a gente. Da mesma forma como a gente assiste um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, ou a gente lê um livro de ficção histórica, né, um romance histórico. Então, eles estão ali narrando, né, a sua maneira, aquela história para a gente. Estão apresentando linhas do passado, tá, para o usuário. No caso do romance, o leitor; no caso do cinema, o telespectador. E aí está a grande diferença. No caso do jogo eletrônico, né, a forma dessa narrativa muda radicalmente. Então, ele traz uma espécie de representação do passado, mas ele não explica essa representação do passado para o jogador, que é um outro tipo de usuário, da mesma forma que ele apresenta ou explica essa representação do passado para o telespectador ou para o leitor. Como uma mídia, né, você acaba tendo ali novas formas de agenciamento daquelas representações do passado. Então, a resposta mais objetiva é: sim, os jogos eles vão ser classificados como históricos a partir da sua narrativa, que tem essa natureza daquilo que é histórico. Porém, a forma dessa narrativa é completamente diferente. O jogador ele opera diante dessa narrativa de uma maneira muito mais ativa e imediatista do que passiva. Entrando, por exemplo, com um exemplo bem claro, quando você lê um livro, né, o livro ele cria no leitor um tempo da expectativa. Então, o leitor ele está entrando em contato com aquela narrativa sobre o passado, muito mais por uma expectativa do que virá, e essa é uma forma muito interessante de interação com aquela narrativa, né, do que agindo imediatamente sobre aquela narrativa. Ele vai agir subjetivamente, né, a partir da interpretação e etc. No caso de um jogo, o espaço da expectação é muito pequeno. Então, o jogador ele acaba sendo convidado a realizar ações mais pontuais no interior daquela narrativa. Exatamente porque o jogo digital, até pelo seu elemento lúdico, ele só funciona enquanto uma experiência. Então, o jogo não existe enquanto ele não é jogado. Então, a partir de uma infinidade de gêneros e estilos de jogos, o jogador vai assumir um papel muito ativo no interior daquela narrativa. Por exemplo, ele vai se tornar um soldado, né, em uma batalha no interior de uma Segunda Guerra Mundial, e ele vai simular ações no interior daquele evento usando exatamente os controladores de jogo, né? Isso é uma propriedade estética ali bem interessante. E aí o que é um desafio para a gente que pesquisa essa área é tentar perceber não necessariamente o que o jogo apresenta sobre o passado, mas como o jogo nos dá a possibilidade, porque ele também tem um conjunto de regras, ele tem suas permissões e proibições. E é isso que é interessante de ser analisado. Como o jogo foi programado, como ele foi desenvolvido para criar um espaço de ação para o usuário no interior da narrativa. Vou dar aqui um exemplo bem claro. Uma das coisas que me chamaram a atenção assim, logo no início da pesquisa. Eu estava jogando um jogo lá de videogame que eu chamado Call of Duty, né? Um jogo muito famoso, o pessoal que joga se identifica, vai gostar, vai jogar. Era um jogo em que eu era um soldado
americano no ano de 1961, isso é contexto de Guerra Fria, né? E eu fui enviado numa missão secreta, né, norte-americana para Cuba. Era um contexto da invasão da Baía dos Porcos e tal. E eu estava lá em Cuba e eu era um soldado e estava entrando, né, em um bunker procurando, né, algum bandido, algum criminoso e tal. E de repente, quando chegou no momento ápice do jogo, né, a figura que eu queria encontrar, que o jogo estava me colocando para encontrar, era o Fidel Castro, né? Então, eu encontrei assim, Fidel Castro estava lá na minha frente, eu estava com a arma lá apontada para ele, né? E o jogo não me dava outra possibilidade, assim, eu tinha que atirar no Fidel Castro. Eu não podia escolher, por exemplo, não atirar. E a partir daquilo eu comecei a ter uma reflexão. Eu disse, poxa, mas eu poderia ter a possibilidade de não atirar aqui, né? Se fosse um jogo de outro gênero. Então, esse é um gênero geralmente mais linear, né? Que dá um espaço muito fechado para o jogador. Mas já existem outros tipos de jogos que são muito abertos. Geralmente os RPGs, os jogos de interpretação de papéis, em que o jogador pode alterar o curso da narrativa a partir da sua decisão. Então, isso me chamou muito a atenção na forma como os jogos narram o passado. Eles vão criar, tá, um espaço de ação que é mais ou menos limitado de acordo, né, com o sentido, com o gênero do jogo, e cada gênero tem um conjunto de regras diferenciado. Então, a narrativa do jogo é que precisa ser descortinada. Ele simplesmente não apresenta, mas ele nos coloca num papel de agir e de decidir frente a representações do passado que já existem. Uma coisa que eu defendi na minha tese, e eu sustento, e eu discuto isso com pares, com pessoas que pesquisam também, é que os jogos de computador, eles necessariamente não criam representações do passado, como, por exemplo, os romances fazem isso muito melhor, o cinema faz isso muito melhor. Ele não chega a criar representação, mas ele se apropria de representações já existentes em outros meios e ele traz para o seu universo computacional, né, e agencia isso de uma maneira diferente. Então, essa que é a grande questão de você perceber o que o videogame faz com essas representações do passado. Tem uma frase que eu até repeti várias vezes na tese, tentando chamar a atenção do leitor exatamente para isso, quando eu falava, olha, no caso dos jogos digitais, analisá-los não e a sua relação com o passado, não se trata de você analisar o que você vê na tela, simplesmente, mas o que você pode fazer com o que você vê na tela. É esse conjunto de possibilidades, né? É esse conjunto de decisões que o jogo pode colocar na mão do jogador. E isso faz, claro, que nós tenhamos jogos comprometidos ideologicamente, com determinadas visões, assim como também nós podemos ter jogos muito interessantes do ponto de vista de estimular uma crítica ou uma construção alternativa, né, do passado que estimule uma reflexão sobre isso. Eu acho que esses, inclusive, são os mais interessantes, porque quando o jogo te dá uma oportunidade de manipular as representações do passado na forma como nós conhecemos, automaticamente ele coloca você num papel de refletir sobre isso, de levar uma reflexão sobre essa questão. Então é mais o formato, a natureza dessa narrativa, né? Que aí é uma outra seara, porque tem uma série de teóricos da mídia, teóricos da comunicação, sociólogos da comunicação, que já estão há muitos anos debatendo exatamente a natureza do meio computacional enquanto uma forma de narrar. Será que o computador possui uma forma de narrar? E que forma é essa? Essa forma é algorítmica? O que é que a gente precisa, né, entender? Então, os jogos fazem parte desse universo, né, de um universo computacional, um universo da cybercultura, para utilizar aqui o termo do Pierre Levy, né, que tem um sociólogo, filósofo muito famoso relacionado aí a esse meio. Veja como é uma abordagem muito interessante para quem joga, conhecer um pouco desse diálogo entre os jogos digitais e a narrativa histórica, e para quem não joga, que está nos assistindo, despertar
para conhecer se vai ou não utilizar os jogos digitais, mas que a gente precisa conhecer aquilo que os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, nós mesmos, né, fazemos diante do computador, do celular ou de qualquer outro equipamento. E eu sei que você que está nos assistindo está achando interessante essa nossa conversa. Então, eu peço para que você dê um like, né, você se inscreva no nosso canal, você divulgue, compartilhe o nosso canal, para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho, divulgando os temas dos mais diversos campos e abordagens, né? Mariano, você pesquisou alguns jogos que chamam a atenção pelo perfil e a abordagem de diversos temas e representações sobre momentos históricos. Você já citou aí, por exemplo, os RPGs de fantasia medieval, os jogos de tiro militaristas sobre as guerras mundiais do século XX e os jogos de estratégia com base na história das civilizações. São três abordagens riquíssimas para nós que estudamos história percebermos de que maneira a coisa funciona. Nos fale um pouco, Mariano, como é que se dá essa relação entre o jogo e a história? Você já mostrou um pouco da narrativa, né? Como é que se dá essa relação entre o jogo e a história? Esses três gêneros, né, são muito famosos na história dos jogos digitais. Essa história é só um recorte temporal, uma mania de historiador, né? Essa história, ela remonta à década de 70, né? Se a gente observar, os jogos digitais começaram a ser produzidos na década de 70 e produzidos e comercializados, né? Não como experimentos, e a partir de várias gerações eles vêm apresentando novas características. Uma coisa que é interessante de perceber é, por ser um produto computacional, esses jogos eletrônicos eles vão recebendo aprimoramentos gráficos ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, um jogo, um RPG ou um jogo militarista, né, sobre a Segunda Guerra Mundial produzido no ano passado, ele é muito mais realista, né, do ponto de vista visual, ele consegue reproduzir imagens realistas do que um jogo da década de 80, por exemplo, onde os computadores eram mais limitados. Então, a idade do jogo também vai pesar um pouco para a gente poder analisar o tecido, né, audiovisual que repousa sobre o jogo ali, porque a gente lida diretamente com as imagens que ele produz, e não só isso, né, com o movimento que ele produz. Então, esses três gêneros, né, que eu citei, eu os coloquei. Claro que existem outros gêneros, gêneros híbridos, mas esses três eles ocupam um lugar central na indústria, né, de jogos eletrônicos. E são geralmente três gêneros ou estilos de jogos. E aqui só para ficar claro, quando eu falo gênero ou estilo de jogo, eu estou colocando que um gênero ele apresenta não necessariamente um tema, mas uma maneira de jogar. Cada um desses gêneros ele tem um conjunto de regras, né, que vai fazer com que você jogue de uma maneira diferente. Você joga um RPG a partir de determinados comandos e habilidades. Isso é bastante diferente de você jogar um jogo de estratégia, por exemplo. Então, o gênero ele precisa ser avaliado a partir das regras. Mas eu considero que esses três sempre foram muito conhecidos por popularizar conteúdos históricos, né? Os RPGs de fantasia medieval, eles já vêm de uma tradição que, na verdade, vem de fora dos jogos digitais, né? Eles trazem uma grande influência dos RPGs analógicos, dos jogos de mesa, né? Sobretudo ali aqueles primeiros que saíram na década de 70, como um jogo de RPG, um jogo de interpretação de papéis muito famoso, baseado em narrativas, que foi o Dungeons and Dragons. E, por sua vez, esses jogos têm uma grande matriz, que é a literatura fantástica do autor inglês, do autor britânico, o Tolkien, né? O J.R.R. Tolkien, que é autor, por exemplo, de romances muito famosos, como a trilogia do Senhor dos Anéis, né? Uma coisa que se tornou muito famosa na cultura ocidental, na cultura pop. Então, os jogos eles vêm se alimentando desses outros meios, né? E eles apresentam esses RPGs de fantasia medieval, geralmente, né, um mundo muito aberto. Um mundo aberto no campo dos jogos digitais é um mundo que dá uma ampla possibilidade ao jogador.
Ele, inclusive, dá uma possibilidade ao jogador de criar uma espécie de personalidade. Ele cria, ele customiza o seu personagem, cria uma personalidade, e as suas decisões é que vão marcar o sentido da narrativa. Como um jogo de interpretação de papéis, literalmente você faz isso. Você pode, inclusive, nesses jogos, adotar posturas éticas ou antiéticas. E o jogo vai responder a você de uma maneira diferenciada. Geralmente ele faz isso no interior de universos medievalistas, utilizando aspectos do imaginário medieval. Essa é uma das grandes tradições da indústria, né? Abordar esse gênero associado a esse tema. Já os jogos militaristas, né, que são os jogos de um gênero, muito talvez seja hoje o gênero mais famoso da alta indústria, que é um gênero chamado FPS. FPS é uma sigla, e o pessoal que joga já identifica na hora, mas FPS é uma sigla, né, para o termo em inglês First Person Shooter, né, quer dizer, jogo de tiro em primeira pessoa. É aquele tipo de jogo onde você assume o comando de um personagem e é como se você estivesse controlando a sua visão. Você só vê as mãos e as armas que ele carrega. Então você assume uma primeira pessoa daquele personagem. Então, é um jogo muito imersivo. Esse tipo de jogo é interessante porque o que ele traz de histórico está na descrição do seu tecido audiovisual. São jogos que, diferente dos jogos de fantasia medieval, que trabalha com elementos imaginários, etc., são jogos que trazem, né, reproduções realistas, buscando atender aquela velha lógica de reproduzir um evento ou um episódio como nós conhecemos na historiografia, na história real. Por exemplo, existem jogos centrados na Batalha da Normandia de 1944. Então, geralmente, esses jogos procuram trazer elementos realistas da forma como nós conhecemos aquele passado. Então, tem jogos que representam alguns eventos da Guerra Fria, por exemplo. Então, eles reproduzem armamentos da época de forma realista, uniformes, veículos, prédios, edificações, táticas de guerra. Então, são simulações muito reais. Você percebe que o que tem de histórico nele, muitas vezes, precisa ser analisado no cenário e a maneira como você interage com esse cenário. Uma coisa interessante é que esse gênero tem uma relação muito íntima com o cinema. Tá? Inclusive, um dos grandes contribuintes para a popularização desse gênero foi o próprio Steven Spielberg, né? Spielberg, que dentre as suas grandes produções no cinema, tem uma produção que é uma das suas paixões, né? Declaradamente por ele, relacionadas a temas de guerra e especificamente a Segunda Guerra Mundial. A gente pegar, por exemplo, o consagrado filme do Spielberg, o Resgate do Soldado Ryan, né, que apresenta, por exemplo, todo o desembarque de tropas americanas na Normandia, né, no famoso dia D, etc, etc. Uma produção estética que ficou muito famosa. Spielberg tentava, com aqueles filmes, com aquela produção, exatamente trazer uma interpretação realista, colocando muitas vezes o papel do soldado, e não dos grandes comandantes, dos grandes oficiais, mas o papel do soldado vivendo o drama da guerra. E Spielberg, ele foi desenvolvedor ou co-desenvolvedor do jogo de videogame que meio que marcou essa geração desses títulos ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi um jogo chamado Medalha de Honra, Medal of Honor. Ele, inclusive, era proprietário de um estúdio de videogame que tentava reproduzir essa lógica de colocar o jogador no papel de um soldado, vivendo os dramas da guerra, os dramas da batalha. Ele depois saiu, esse estúdio foi comprado por outros maiores, ele não continuou com isso, mas a sua influência ficou e hoje em dia, praticamente, esses jogos todos apresentam essa lógica. Coloca o jogador no papel de um soldado vivendo os dramas da guerra. Agora, diferente dos RPGs que eu mencionei anteriormente, os jogos desse tipo, militaristas, eles costumam ter um problema. Né? Geralmente, a sua narrativa não dá muito espaço de decisão para o jogador.
O jogador ele vai ter que cumprir certas etapas do jogo que estão pré-definidas. E aí você percebe que no cumprimento dessas etapas existe um discurso que está preparado, né? Geralmente é um discurso muito estadunidense, né? Pró-conflito. Então, geralmente você tem jogos que, se você for analisar do ponto de vista político ideológico, você vai constatar que são panfletos ideológicos de determinadas visões sobre o conflito, né? Então, são jogos mais restritos do ponto de vista da possibilidade de decisão ao jogador do que, por exemplo, os RPGs. No RPG você tem um poder de decisão muito maior de mudar o curso da narrativa. Mas aí nesses jogos militaristas de FPS, né, dos jogos de tiro em primeira pessoa, você está mais preso. Porém, eles são mais realistas do ponto de vista do aspecto audiovisual. Você vê que são produções muito bem feitas, que procuram reproduzir os eventos da forma como eles aconteceram. Eu boto entre aspas porque a gente que é historiador sabe que essa coisa da forma como aconteceu, isso é muito problemático, né? E muito relativo, ou pelo menos da forma como a gente conhece. E esse outro gênero, para a gente fechar esse tópico dessa questão, que eu abordei, é um gênero talvez um dos mais antigos, são os jogos de estratégia. Esses aí são interessantes porque eles vêm de uma tradição dos jogos de tabuleiro, dos jogos de mesa, que passaram a ser, né, digitalizados para o computador inicialmente lá atrás, anos 80, anos 90, mas que depois se tornou uma coisa própria e um gênero muito famoso. Esse daí é diferente, não te coloca num papel de um soldado, não te coloca no papel de um camponês medieval, né? Mas ele adota uma visão macroscópica, ele coloca você, coloca o jogador no papel de ser o desenvolvedor de uma civilização. É como, tem um termozinho que a gente chama que é o God Player, né? É o jogador Deus. Você é o jogador Deus. Você vê assim, você vê o jogo de cima, você tem uma visão de cima, e ali você tem o papel de gerenciar uma quantidade de recursos e muitas vezes uma quantidade de informações históricas surpreendente que esses desenvolvedores colocam nos jogos, né? E você tem ali a tarefa de desenvolver através de eras tecnológicas, muitas vezes começando lá na antiguidade e desenvolvendo a sua civilização até a era contemporânea, passando por uma série de eventos e elementos históricos. Então você é uma espécie de grande administrador. Você é responsável por prover a economia da sua cidade, a política, as suas tropas, os seus exércitos. Alguns jogos te dão a possibilidade de ser pacifista, alguns jogos te dão a possibilidade de ser mais agressivo. Você joga de acordo com as características de cada nação. Um jogo desses, inclusive muito famoso, de uma série chamada Civilization, é a mais famosa de todas, colocou o nosso Brasil, né? Tem um desses jogos que você assume o Brasil de Dom Pedro II, né? O Brasil imperial, né? E você desenvolve aquilo ao lado de outras nações. Aí o que é interessante nesse tipo de jogo? É interessante que ele te dá uma liberdade maior de desenvolver a nação ou aquela civilização de acordo com o que o jogador já conhece sobre aquela civilização. Por exemplo, se eu jogo com o Brasil de Dom Pedro II, né, eu sei que o Brasil de Dom Pedro II não foi uma potência militar, né, ali no século XIX que pudesse se comparar, por exemplo, à Inglaterra do século XIX, né? Então, geralmente o Brasil é conhecido, né, por outros aspectos sociais, sido uma potência militar, apesar dos conflitos regionais, né, que nós conhecemos que o Brasil desenvolveu na época imperial aqui. Mas você pode adotar um caminho não militarista e você pode adotar um caminho culturalista ou você pode subverter essa lógica. Por exemplo, tem um jogo chamado Hearts of Iron, é bem interessante, um jogo que pega as sociedades na época da Segunda Guerra Mundial. Você pode jogar com a Alemanha, com a Índia, com os países existentes. E eu conheço jogador, por exemplo, que pegou a Índia de Mahatma Gandhi e transformou a Índia num regime totalitário. Ele jogou com esse. E eu conheço jogador que pegou uma Alemanha, né, nazista da Segunda Guerra Mundial e transformou a Alemanha nazista em uma sociedade pacifista, fazendo o sentido inverso. Então, esses jogos são interessantes
porque eles permitem que você manipule um conjunto de informações históricas ali, que são pré-existentes, mas que te dão a possibilidade. Agora, falando de um problema desse tipo de jogo, né, é um jogo que geralmente o pessoal fala assim, vou levar para a sala de aula, né, o professor assim, porque é um jogo interessante, porque vai apresentar a economia para o menino, vai dizer lá, olha, dá para ensinar o que é o feudalismo, dá para ensinar o que é um sistema de governo democrático, o que é o totalitarismo, dá, mas tem que ter um cuidado com esse tipo de jogo, porque geralmente esse tipo de jogo ele é dotado, isso é uma coisa que eu até trago na tese, de uma perspectiva um tanto quanto evolucionista da história. Exatamente porque o movimento do jogo é de você ir passando pelas eras históricas. Você sai sempre de uma era mais recuada até chegar numa era contemporânea. E aí você tem uma grande quantidade de nações e civilizações, as europeias, as da América, as asiáticas, algumas africanas, algumas indígenas até, astecas, incas, você tem. Só que qual é o grande problema? Os jogos geralmente colocam essas sociedades para se desenvolver a partir de uma concepção de desenvolvimento muito europeu, muito europeizado. Então, é como se toda sociedade, para poder se desenvolver, ela tivesse que se desenvolver à maneira da história europeia, desenvolvendo, por exemplo, aquilo que nós conhecemos como as etapas de desenvolvimento da história europeia, a indústria, a ciência, a tecnologia bélica. E nós sabemos que muitas dessas sociedades que são abordadas, como, por exemplo, as sociedades tradicionais africanas, as sociedades indígenas, algumas sociedades asiáticas, elas não precisam ser submetidas a essa lógica evolucionista europeia para considerar que estão sendo necessariamente desenvolvidas. Então, é uma questão delicada. Traz uma coisa muito interessante, mas pode pecar em outro. Eu sempre converso sobre isso porque sempre que eu comunico a minha tese em um congresso, em qualquer conversa, é imediata assim a relação que as pessoas fazem com a escola, né? Porque liga assim, então isso seria uma ferramenta para a escola? Bom, seria, mas depende. Acho que esse é um assunto para a gente conversar no outro bloco, né? É interessante, muito rica essa informação. E aqui nós encerramos o primeiro bloco da nossa entrevista com o professor Mariano de Azevedo Júnior. Teremos mais assuntos, mais abordagens no segundo bloco.